Beleza, vamos lá. Então, agora só falta das estruturas que a gente vai utilizar, só falta utilizar o caso. Vamos lá. Passar isso tudo aqui pro lado, que a gente não vai precisar disso aqui agora. E vamos usar aqui o caso agora. Beleza. Como funciona o caso? O caso é a estrutura mais diferenciada entre todas, porque todas são bem parecidas até. Mas o caso é um pouquinho diferenciado, só que não é complicado. A gente vai utilizar o que? Escolha, variável, caso, valor, instrução. Isso aqui vai ficar meio complicado, mas outro caso, instrução, fim, escolha. Isso vai ficar meio complicado. Tá parecendo um bicho de sete cabeças? Tá, mas basicamente não vai ser tão difícil. O que acontece? Primeira coisa para que serve o caso? O caso é quando eu quero analisar uma variável e eu quero. É basicamente escolha, né? O nome do comando é escolha, só que todo mundo chama de caso porque é basicamente a principal coisa do comando. Mas para que serve essa escolha? É para quando eu quero analisar o valor de uma variável e executar determinadas ações diferentes a partir do valor dessa variável que eu usei. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma urna eletrônica e eu falo, se você digitar 13, o seu voto vai para o Lula. Se você digitar 22, o seu voto vai para o Bolsonaro. Então, essa é uma opção para o caso. Porque eu vou ver uma variável, que vai ser a minha variável numérica do valor que a pessoa digitou na urna. Aí eu vou checar aqui e vou falar assim, cara, caso 13 votou no Lula. Esse é meu valor, 13, e essa aqui é a minha instrução se for 13. Caso 22, aí votou no Bolsonaro. Caso 25 votou no Joãozinho. Caso 12 votou no Ciro. Aí outro caso significa o quê? Outro caso é se a pessoa não digitar nenhum valor que você falou. Por exemplo, digamos que eu tenho a lista aqui de 10 candidatos. Eu dei 10 candidatos de opção para a pessoa. A pessoa digitou o número 2023. A pessoa digitou o número 2023 aqui. Eu não falei o que é 2023, então vai acontecer isso aqui. Vou botar escreva voto inválido. Coisa assim. Porque a pessoa não digitou nada que eu falei. Então, beleza. Aqui tá meio abstrato, tá meio difícil de entender. Vamos passar pra. Vamos passar pro Visual G, que vai ficar mais fácil de fazer entendimento. Vamos lá. Digamos assim, vamos pensar. Número inteiro, que vai ser o voto da pessoa. Aí no caso aqui a gente usaria como caractere, né? É melhor. Eu vou usar como inteiro só pra ficar mais fácil de entender. Mas num projeto sério a gente usaria lá como caractere por causa da explicação que eu já dei aqui. Que os caracteres a gente pode usar coisa numérica se essas coisas numéricas não forem necessárias para fazer conta. Então eu não vou falar, não tem sentido eu falar tipo assim, o 22 do Bolsonaro é maior do que o 13 do Lula. Não tem sentido porque são códigos, não são números exatamente em si. Então, um número ser maior do que o outro não influencia em nada, entende? Então, eu não posso falar que o 13 do Lula é maior do que o 12 do Ciro. O número não significa nada, o número é apenas código. Os dois números são iguais
iguais pro sentido da coisa, entende? São só para diferenciar um candidato de outro. Beleza. Então, o que eu faço aqui? Eu vou perguntar. Escreva, digite o seu candidato. E aí eu vou botar uma tabelinha aqui. Vou botar uma tabelinha aqui pra ficar bonitinho. Escreva 12 Ciro. Escreva 13 Lula. Escreva 22 Bolsonaro. Vou colocar os 3 porque é quem eu lembro. Não lembro de nenhum outro número não. Aí beleza. O meu escolha é porque o que acontece? Eu quero fazer determinadas coisas a partir do valor que foi digitado. Então, eu vou falar. Escolha o que? É o que eu vou verificar o valor. Eu vou verificar o valor da minha variável num. Então, eu tenho que colocar aqui o leia, né? Só vou trocar a ordem aqui pra ficar bonitinho. Tirar daqui de cima, colocar aqui embaixo. Leia num. Beleza. Eu vou verificar o meu número. Eu vou verificar o que aconteceu no meu número. E aí eu vou falar. Caso 12, eu vou escrever. Escreva, você votou no Ciro. Beleza. Caso 13, eu vou escrever. Você votou no Lula. Caso 22, eu vou escrever. Você votou no Bolsonaro. Outro caso. Seu voto é inválido. E aqui o fim, escolha. Vamos ver se funcionou. 12, você votou no Ciro. 13, você votou no Bolsonaro. 22, quer dizer, deixa eu ver. 13, você votou no Lula. 22, você votou no Bolsonaro. 25, seu voto é inválido. Beleza, tá funcionando. O que eu tô fazendo aqui? Vamos recapitular para ver se a gente consegue entender. Eu tenho minha variável. E aqui eu só passei uma tabela. Eu botei um monte de escrevo e passei uma tabela lá falando 12 é Ciro, 13 é Lula, 22 é Bolsonaro. Digite o seu candidato. Então eu tô lendo aqui uma variável. O que eu digitar vai para dentro dessa minha variável num. E aí essa variável num, ela pode receber diversos valores. O que vai acontecer? Se eu digitar o valor 12, aí eu vou analisar aqui agora dentro do meu escolha. O que vai acontecer para cada valor diferente que eu digitar? Se eu digitar 12, vai acontecer isso aqui. Se eu digitar 13, vai acontecer isso aqui. Se eu digitar 22, vai acontecer isso aqui. Se eu digitar qualquer outro caso, ou seja, qualquer coisa que não seja 12, nem 13 e nem 22, vai aparecer isso aqui, que é o que está acontecendo. Entende? Se eu trocar aqui para caractere, tá, deu um problema, porque eu coloquei caso 12 numérico. Mas eu não posso colocar caso 12 numérico aqui. Eu tenho que colocar caso 12 como um caractere, ou seja, como um texto, entre aspas. Eu não sei se aspas é simples ou dupla, vamos descobrir agora. É dupla. Vamos lá. Caraca, tá difícil. Caraca. Tô digitando um bagulho meio errado aqui. Meu Deus. Você voltou no Ciro, por quê? Porque agora essa é a maneira certa de eu fazer, que eu tinha explicado antes, já que o valor do voto deles não é um número matemático, e sim é um código. Então, a maneira correta é isso. Eu coloco isso como um caractere, eu vou ler esse caractere, e eu pergunto se é esse caractere ou não. Só que como esse caractere aqui é um texto, agora, eu tenho que colocar como eu tenho que colocar entre aspas para poder dizer que isso aqui é um texto. Beleza. Agora, uma explicação
Por que que isso... Por que a gente deve fazer isso aqui? É bem simples. Por quê? Se a gente coloca do jeito numérico, olha o que acontece. Se a gente coloca isso aqui, ó, inteiro. Digite meu candidato. A pessoa não entendeu a proposta. A pessoa, ao invés de digitar o número, vai digitar isso aqui, ó, Ciro. E aí o voto da pessoa é inválido. Por quê? Eu não cadastrei nada aqui, ó. O meu número continua zero, porque eu tô tentando dar valor de caractere para uma variável numérica. E isso aqui não pode acontecer, porque essa variável aqui tem que ser preenchida com algum valor. Mesmo que o valor seja inválido, por exemplo, Ciro era um valor inválido, mas ela deveria ser preenchida. Então o que está acontecendo? Isso aqui tinha que ser um caractere. Que aí eu escrevia Ciro, aí eu escrevi Scorp, não sei porquê, eu tô com sono. Mas o valor corp que eu digitei veio para minha variável. No caso aqui não faz a menor diferença, já que a gente não vai pegar o valor dessa variável para mais nada. Só que se eu quisesse digitar aqui, ó, seu voto é inválido, você digitou isso aqui, eu não consigo. Por quê? Porque eu não estou salvando o valor na minha variável, entende? Então essa é a necessidade de usar caractere para esse tipo de situação. Mas basicamente é assim que vai funcionar o comando escolha.